E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de leituras do mês, que no caso vai ser minhas últimas leituras, porque acumulei de novo e eu vou falar sobre os livros que eu li em agosto e em setembro. Juntei tudo, porque eu não li muito em setembro, em comparação a agosto. Em agosto eu li 8 livros, em setembro eu li 3. Antes da gente começar o vídeo, eu só queria pedir pra vocês deixarem logo o like no vídeo, pra vocês não esquecerem de deixar no final. E se você tiver chegado nesse vídeo por acaso, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. E também eu queria convidar você pra conhecer meu projeto de apoiadores lá do Catarse. Vai ser o primeiro link aí da descrição. E é um projeto que me ajuda a manter o canal aqui funcionando e eu trazendo conteúdos diferentes pra vocês e poder continuar trabalhando com isso. Além disso, vocês têm acesso a recompensas exclusivas. Tipo, tem o Clube do Livro, que a gente dá um livro de um gênero diferente todos os meses. E aí tem sorteios pra vocês também. Tem vídeos de erros de gravação, que eu pego todos os vídeos do mês e posto lá os erros, né? Que eu erro bastante porque minha dicção é horrível. Tem grupo no Telegram, enfim, tem muitas recompensas legais assim pra quem quiser e puder ajudar no caso diretamente, mas caso você não possa também, já compartilhando esse vídeo, comentando aqui, você já tá me ajudando demais. Vou começar logo aqui porque eu não quero que o vídeo fique muito longo e porque eu tô com uma crise de garganta ferrada, então falar está sendo doloroso. Então, por favor, um like aí só pra compensar meu sofrimento. O primeiro livro que eu li no mês de agosto foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E assim, eu já comecei o mês muito bem, porque que livro incrível, sensacional. Eu já tenho falado pra vocês sobre O Peso do Pássaro Morto, que eu li dela e eu gostei muito também. Foi um livro que eu favoritei, inclusive. E quando eu li O Peso do Pássaro Morto, eu fiquei desesperado pra ler a Pequena Coreografia do Adeus, porque pela experiência tão positiva que eu tive com o outro livro da autora, eu quis ler logo esse, porque eu precisava. E aí eu li o livro e eu confesso pra vocês que eu não me decepcionei nem um pouco, porque o livro é sensacional. Esse livro também vai acompanhar uma personagem ao longo da vida dela, no caso aqui vai ser a Júlia, e ela não tem uma relação muito boa com a mãe dela. Isso vai ser um dos principais temas abordados no livro, essa relação de mãe e filha, e principalmente disso de a gente se cobrar muito e a sociedade também esperar um papel muito específico, tanto de mães quanto de filhas, e que você tem que ter aquele amor incondicional, independente de qualquer coisa. E eu achei muito interessante as reflexões que esse livro trouxe. O livro ele vai trazer outros temas também, ele vai falar sobre solidão, sobre muitos outros temas que são assim, difíceis de serem lidos por essa questão da gente se acabar se identificando com algumas coisas que a autora coloca aqui. Também é um livro escrito em versos e isso faz com que a leitura passe rápido, só que ao mesmo tempo que é rápido, é muito profundo, então meio que você consegue sentir muitas coisas com a leitura. Eu senti muitas coisas, é uma montanha-russa de emoções. Eu acho que eu só gostei um pouco mais do Peso do Pássaro Morto ainda, porque tiveram mais coisas que eu me identifiquei, eu acabei me emocionando muito com o livro, então foi só por isso que eu favoritei esse não, mas eu também dei 5 estrelas pra Pequena Coreografia do Adeus, porque é sensacional. Eu quero ler só uma frase pra vocês, que eu marquei no livro, eu acho que ela pode convencer vocês a ler, e só pra vocês entenderem o nível que é o livro. A verdade é que eu nunca pensei em chegar tão longe, dentro de um corpo como o meu, que era dor e se encolher pelos cantos. Eu era o lugar onde as pessoas depositavam as suas variações de tristeza e raiva, sem medo algum de depositar, já que eu aparentava a mais pura fragilidade, o rosto coberto pelo espanto de existir. Galera. E aí só mais uma pra vocês entenderem o quanto a Aline Bay é lendária. É assim, ó. Por que será que os estranhos sempre nos pesam menos? Talvez por serem terra desconhecida. É o que abre espaço para a nossa imaginação. Fulano deve ser ótimo, pensamos. E as respostas ficam em suspenso. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos nela. Os estranhos não nos doem porque ainda não nos decepcionaram. E se mantivermos tudo a uma boa distância, seguirão sendo essa doce incógnita. Enfim, é muito sobre isso de, possibilidades da gente idealizar as coisas nas pessoas. Sensacional, leiam esse livro imediatamente porque é muito bom mesmo. Aí o que acontece? Teve um livro que eu li depois desse, que eu não vou falar aqui no vídeo, porque eu li pra um vídeo que ainda não saiu no canal, porque eu tô lendo outros livros que vão fazer parte desse vídeo, e eu não quero dar spoiler ainda do meu vídeo, e eu quero manter em segredo, porque eu acho que se eu falar o livro, vocês já vão adivinhar o porquê de eu ter lido ele. Então, fiquem sabendo que eu li, que eu dei 2,5 porque eu não gostei, e que é um livro aí bem famosinho, que eu li por um motivo específico, que vocês vão descobrir em breve, e tem a ver com favoritos de celebridades. Então, tenha um pouco de paciência que esse vídeo vai sair, e eu só queria deixar claro aqui que eu li esse outro livro em agosto, mas vocês vão ter que esperar um pouco pra me ouvir falar sobre ele, desculpa, galera. Aí, em seguida, eu li o livro Sem Fôlego, do Brian Selznick, que eu
Peguei assim pra ler do nada, eu tava uma tarde assim de boa, meio que sem nada pra fazer, e eu queria ler um livro inteiro. E eu peguei o livro do Brian Selznick. Pra quem não sabe, o autor, além de autor, ele é ilustrador. Então, eu já tinha lido o livro dele, que foi Os Marvels, que eu li porque foi uma recomendação do Olivia Rodrigo. E o livro ele é metade escrito e metade ilustração, como se fosse uma graphic novel. As imagens acabam fazendo tudo passar muito rápido. E o trabalho artístico dele também é muito bonito. E aí eu acabei ganhando os outros 2 livros do autor, que é esse Sem Fôlego e tem A Invenção de Hugo Cabret. Como eu já tinha visto o filme da Invenção de Hugo Cabret, eu resolvi pegar esse Sem Fôlego. E eu achei muito legal. Ele fala sobre 2 crianças em um período diferente. Ambas estão lidando com esse rolê meio de abandono ali. E em algum momento essas 2 histórias vão acabar se entrelaçando. Obviamente eu não vou dizer o porquê. Mas é um livro muito bonito, é um livro muito fofo. Ele é mais infanto-juvenil, assim. Então, apesar de tudo, ele é bem emocionante. Ele tem umas passagens assim meio tristes que vão dar aquele apertozinho no peito. Mas, acima de tudo, é um livro muito bonito. Tanto esteticamente, por conta das ilustrações do autor, que são muito, muito lindas mesmo. Quanto pela história em si. É muito bonita e é um livro bem rapidinho. Ele tem 600 páginas, mais ou menos. Mas não se assustem, porque eu acho que dessas 600 deve ter umas 400 só de desenho, ilustração. Vou pegar pra vocês verem, peraí. Ele é assim, e aí quando você abre o livro, vocês podem ver já aqui, ó, ele é todo assim, ó. Tem, tipo, ilustrações, aí coisas assim, e aí tem a parte escrita também, que é assim. E também tem uma letra bem grandona, então é um ótimo livro pra você ler assim muito rápido. Também é um ótimo livro pra ler pra, sei lá, se você tem crianças na sua família. Acho legal de ler esse livro aqui, principalmente por ter essas ilustrações. Mas é um livro muito bonito nos 2 sentidos, então eu recomendo bastante. Minha nota foi 4 estrelas. Muito bom. Aí a gente vai pra mais um que eu também não vou poder falar sobre, porque é um outro livro que eu li pra esse mesmo vídeo, desse que eu falei anteriormente, e vocês vão ter que esperar. Esse eu dei 3 estrelas, então eu não odiei, eu achei ok. E também tem a ver com celebridades, então aguardem, porque eu acho que esse vídeo vai ser bem legal e vocês vão gostar bastante. Tentem adivinhar aqui nos comentários qual celebridade vocês acham que é, ou quais. Fica aí no ar, galera. Fica aí no ar. E aí, o 5º livro que eu li no mês de agosto, na verdade, foi um conto, que foi Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Eu tava, assim, outro dia, assim, queria ler uma coisa rapidinha, e eu já vi muitas pessoas falando desse conto, e como, tipo, eu gosto da Taylor Jenkins Reid, gosto da maioria das coisas que eu já li dela, então eu resolvi pegar, porque eu acho legal esse tópico, traição também. No caso, legal de ler sobre, calma. E aí eu peguei pra ler. Eu ia ler em inglês, porque falam que é um inglês fácil e tal, só que o que aconteceu? Ele tava disponível no Kindle Unlimited em inglês e eu não tinha o Kindle Unlimited. E o e-book em inglês estava muito mais caro do que o e-book em português. Porque o e-book em português, se não me engano, eu acho que foi tipo R$2 ou R$3. E aí eu peguei pra ler e li, tipo assim, 30 minutos. É meio que uma mulher começa a trocar cartas com um homem e os dois estão passando por uma situação meio parecida e eles começam a trocar essas cartas. Então o livro é todo em cartas, é tipo cartas tanto dele pra ela quanto dela pra ele. E apesar de ser bem curtinho, assim, eu já não esperava que fosse, nossa, o melhor livro do mundo. Foi ótimo pra passar o tempo. Tem muita fofoca, que é muito bom de ler. E a escrita da Taylor Jenkins Reid também é muito boa, então valeu a pena. E tem um finalzinho ali que você meio que já espera, mas é legal porque, sei lá, completa tudo muito bem. Então, se você quiser passar o tempo e tiver querendo uma leiturinha rápida aí pra fazer, eu recomendo você ler As Evidências de uma Traição. E também recomendo, se você quiser treinar o seu inglês, falam que é muito bom pra treinar o inglês esse conto, justamente por ser um conto e por ter a linguagem fácil. Eu dei 4 estrelas pra esse também, e então, mais uma recomendação aí pra vocês lerem. Até agora o vídeo tá indo muito bem, porque só li coisa boa por enquanto. Inclusive, eu acho que não teve muitas leituras ruins não nesses últimos meses. Gratidão, nunca fui triste. E aí, chegamos num livro que falei recentemente aqui no canal, foi o último vídeo que eu postei, que é o livro Perfeição Desfeita. É um livro nacional, que eu li em parceria com o autor. Eu vou deixar aqui nos cards do vlog que eu postei, porque foi um livro que mexeu muito comigo, galera. Muito mesmo. Ele me deixou profundamente abalado, a ponto de que eu li esse livro em agosto. Eu só consegui finalizar o vlog de leitura que eu comecei em agosto, na metade de setembro, e o vídeo só saiu no canal agora em outubro. Então foi toda uma montanha-russa de emoções. É um livro que ficou comigo por muito tempo, e ele ainda tá. Tem uma cena muito específica, que foi a cena que meio que me fez chorar, que vocês devem ter visto no último vídeo, se vocês viram que eu chorei lendo esse livro, porque é uma cena muito específica, muito gráfica. Sério, me machucou profundamente. Eu consegui visualizar cada momento dela, e eu não consegui aguentar e chorei, porque eu consegui visualizar tudo, consegui visualizar a dor daquele personagem. É um livro que tem uma escrita muito bonita, e ele vai pra vários caminhos. É meio como se fosse uma distopia misturada com um suspense, misturada com um drama familiar. E a parte mais legal de tudo é que esse livro tem um narrador muito incomum. O livro não é narrado por uma pessoa em si, nem um personagem em si, é narrado pela consciência coletiva. Então é como se a consciência coletiva, essa coisa que não dá nem pra gente personificar, estivesse narrando a história dessas pessoas e meio que explicando o porquê dela ter escolhido essas pessoas específicas pra narrar essa história. É um livro que também traz umas reflexões muito interessantes, é muito, muito bom. Eu dei 4,5 pra ele, e eu recomendo muito que vocês leiam, porque é um livro muito promissor, e minha missão
como booktuber por muito tempo vai ser vocês conhecerem esse livro e lerem ele. Então me aguardem, galera. Outro livro que eu li também no mês de agosto foi um livro que eu li a convite do próprio autor, que se chama Tamara Jong, não sei como se pronuncia corretamente, mas o subtítulo do livro é A Jornada da Morte. É um livro infantil juvenil, assim, mais voltado para o público mais jovem. É um livro mais fantasioso, vai para um lado mais da ficção científica também, uma parada mais mundos paralelos. Vocês podem estranhar quando vocês forem ver o link que vou deixar aqui na descrição do livro, porque ele tá marcado como o segundo livro de uma série. Só que eu comecei por esse também, eu não tinha lido o primeiro, porque não impede, meio que os livros são meio que independentes, principalmente porque o primeiro livro ele foca muito pelo que o autor me disse, ele foca muito em dar um contexto, de contar a história antes da personagem, da protagonista. Então, o segundo livro ele tem mais coisa acontecendo, então foi por isso que ele disse que achava melhor começar por esse. E no começo desse livro também tem meio que um resumo do que aconteceu no livro anterior, que deixa você bem situado assim do que tá acontecendo. Então, ela é uma jovem coreana que mora no Brasil e ela pratica artes marciais ali, mora com a mãe ali no Rio de Janeiro. E é o que acontece, a vida dela muda muito quando ela é confundida com uma guerreira de um mundo paralelo chamado Ullion, e meio como se fosse essa guerreira a única responsável por salvar o mundo deles de um ataque que eles estão sofrendo por um outro povo ali. Eu achei legal esse livro porque ele me lembrou um pouco Percy Jackson, porque ele vai ter esse rolê de tipo lidar com problemas sobrenaturais, mundos paralelos, destruir monstros, uma guerra que tá rolando, meio que uma guerra interplanetária bizarra, e ao mesmo tempo ela tem que lidar com tipo patricinhas da escola que fazem bullying com ela, notas baixas, porque tipo ela tem essas duas vidas, a vida que ela tá lá no outro planeta, que ela é essa guerreira muito fodona e que todo mundo, caramba, é ela. E a vida dela normal no Brasil, que ela é uma estudante e que tá lidando com problemas tipo essas coisas que eu já falei pra vocês e outras questões assim na vida de um adolescente comum. Então é interessante ver essa dualidade e dar como ela tem que lidar com isso tudo ao mesmo tempo. E é um livro cheio de aventuras, então se você gosta de aventura, tá procurando uma coisa assim levezinha, divertida de ler, você provavelmente vai gostar desse livro. Vou deixar o link aí na descrição. Também vai ter uma pitadinha ali de romance, até porque estamos falando de uma adolescente, então ela tem esses momentos sim também no livro. E ao mesmo tempo que vai ter romance, vai ter essa parada mais interplanetária, portal, universo paralelo, guerra e seres meio que alienígenas, entre aspas, e muita coisa. Então é isso. Se você gosta de tudo isso que eu falei aqui, você provavelmente pode gostar desse livro também. O link aí na descrição. E aí, o penúltimo livro que eu li no mês de agosto foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. E finalmente, galera, eu li esse livro. Pra quem não sabe, esse livro já tá em metas antigas, muito antigas minhas. Eu já coloquei ele em algumas TBRs, eu acho. Ele era um livro daquela minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20. E aí depois eu coloquei ele naquela minha lista de 12 livros pra ler em 2022. E finalmente eu li, inclusive li em parceria com a galera do Catarse, porque foi o livro que a gente leu juntos no mês de agosto. Então ainda bem que eu coloquei esse livro pro pessoal do Catarse, porque fazia muito tempo que eu tava pra ler esse livro, eu já tinha começado ele em outro momento e não tava indo. E é um livro muito, muito bom, ele também vai misturar muitas coisas, como se fosse um suspense, meio que um drama também. A gente fez uma discussão depois sobre o livro aqui no YouTube com o pessoal do Catarse e foi muito legal, porque deu pra cada um dar suas próprias perspectivas e deixou a história ainda mais rica, assim, pra mim, de coisas que eu não tinha percebido sozinho e as pessoas me fizeram perceber também. Ele vai contar sobre esse menino, é meio que um livro, como se fosse um romance de formação, eu diria, que ele vai acompanhar esse menino desde criança. E meio que quando ele descobre um livro específico, de um autor específico ali, e ele descobre que os livros desse autor estão meio que sendo extintos e caçados e queimados, e ele fica muito curioso pra saber o porquê, e ele acaba se envolvendo nessa trama aí, muito doida, que é um negócio meio de suspense, um negócio meio... Não sei nem explicar pra vocês as camadas que esse livro tem, mas eu achei muito bom porque ele tem várias reviravoltas, ele é um drama muito bem construído também, os personagens são muito bem construídos, então meio que todos os personagens ali parecem ter um motivo pra estarem ali, e o autor sempre apresenta pra gente os motivos daqueles personagens estarem ali. E ele tem muitas reviravoltas, de verdade. Teve uma parte assim no final do livro que começou teve reviravolta que eu ficava, gente, como assim? Não vai parar? Cada coisa que acontecia eu ficava, meu Deus, eu não tava esperando isso. Aí vinha outro plot, e vários plots um atrás do outro. E eu achei muito legal a forma como o autor fechou o livro todo. Ele vai ter um pouquinho de romance também, vai pra um lado um pouco meio sombrio, assim, sabe? É uma parada muito doida, é uma experiência muito diferente de leitura de ler esse livro. É um livro denso em alguns momentos, sim. Pra mim, ele tiveram alguns momentos que ele foi meio lento, mas é uma experiência que vale muito a pena, porque é um livro incrível. A escrita do Zafón também é sensacional, e é um livro que também traz umas reflexões interessantes, e os personagens são muito cativantes, e a trama em si da história é muito original e muito boa de acompanhar. Tem momentos que você fica tipo, calma, isso não vai fazer sentido, aí depois faz. Eu nunca tinha lido nada no Zafón, e depois de ter lido esse livro, eu com certeza vou ficar de olho em outras obras do autor pra ler, porque eu achei muito bom de verdade. E só pra deixar aqui, eu também dei 4 estrelas pra esse livro, ou seja, seguimos, muito bom. E o último livro que eu li no mês de setembro foi, na verdade, um livro que eu li por conta da faculdade, mas como eu li, eu vou botar aqui sim, obviamente, que foi o livro Os Engenheiros do Caos. É um livro que vai falar sobre política, ele é para uma disciplina de comunicação e política da faculdade. Ele vai trazer meio que um apanhado
detalhado e com diversos exemplos de diversos países, inclusive o Brasil, do rolê das fake news, das teorias das conspirações e principalmente dos algoritmos, como tudo isso contribui, está contribuindo atualmente e influencia muito na vida das pessoas. Ele vai falar sobre a influência nas eleições, sobre discursos de ódios que são gerados por conta dessas ferramentas e sobre muitas outras coisas. É um livro muito interessante que o autor vai trazer esse apanhado aí de exemplos que já aconteceram e que foram ocorridos por conta disso, das fake news, das mentiras, das teorias das conspirações. Apesar de ter um livro que ele foi publicado em 2019, ele é um livro que aborda um tema ainda muito atual, porque a gente está acompanhando isso nesse exato momento, nesse período aqui de eleições que estamos passando por diversas teorias da conspiração, diversas fake news, e muitas delas também são influenciadas pelos algoritmos das redes sociais, que elas sabem exatamente para quem mandar certo tipo de informação. Então foi um livro que ele abriu meus olhos para muita coisa e me fez ficar refletindo sobre essa questão de tipo, como as redes sociais e as pessoas que estão por trás delas e dos algoritmos sabem exatamente e têm o poder de manipular pessoas, mandar propagandas específicas e anúncios específicos para grupos específicos de pessoas, sabendo qual é o resultado que aquele anúncio e aquela propaganda e aquela informação vai ter, atingindo um determinado tipo de pessoa, e como isso vai acabar gerando uma consequência para um objetivo que eles têm ali acima de tudo, principalmente políticos. Vai falar sobre esse rolê de tipo, como as pessoas começaram a utilizar ferramentas e estudar técnicas que eram utilizadas por marcas de vendas para coisas como política, para tipo, hoje em dia tudo é muito tratado dessa maneira e é um livro muito interessante e apesar de ser um livro de política eu não fiquei entediado lendo, eu gostei bastante de ler e me trouxe muitas informações que eu precisava e queria mandar um abração para a pessoa que comentou no meu vídeo dos livros recomendados pelo Lula e pelo Bolsonaro que eu devia estudar mais política porque eu não entendia de nada e porque eu provavelmente não sabia do que eu estava falando, porque eu provavelmente nunca tinha lido nenhum livro sobre política. Então eu queria dizer que eu sim já li livros sobre política, estudo sobre política na faculdade e que se eu tive a coragem de vir a público e falar no YouTube sobre política e nem foi tão opinião assim como eu poderia ter dado, é porque eu sei do que eu tô falando e eu não estou falando por falar, era só isso mesmo. Muito bom esse livro, também recomendo, 4 estrelas e fica aí a recomendação pra vocês. Mesmo que você não goste desse tema, pode ser que você goste desse livro assim, se você estiver tentando iniciar, porque eu achei uma leitura tranquila. A linguagem que o autor utiliza é bem tranquila também. Encerrando o mês de agosto, agora a gente vai para o mês de setembro, que eu vou passar rápido porque eu só li 3 livros. Mas foram 2 leituras ótimas e um livro bem... No caso, já começando aqui, o primeiro livro que eu li em setembro foi Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. E a história do porquê eu tô começando esse livro é bem legal, porque, tipo, comecei a ler esse livro lá no Rio de Janeiro. Eu tava lá na casa da Helena, né, como vocês, não sei se vocês viram, mas eu tava lá e eu disse, eu não trouxe nenhum livro pra cá, me dá algum livro pra eu ler enquanto a gente tipo, ia sair, ia pra praia e... Eu queria levar um livro, porque ela ia levar um livro, eu disse, eu quero levar um livro também, me recomenda um. Aí ela me recomendou esse, Nada para Ver Aqui. E eu disse, beleza, vou começar. Aí eu comecei a ler esse livro no metrô e eu fiquei muito viciado, tipo, já de início, assim. Porque a trama desse livro é muito legal. É sobre crianças que pegam fogo. Tipo, basicamente a sinopse zona do livro é isso. Mas não é, tipo, um livro que vai focar nisso. As crianças estão ali pegando fogo pra dar meio que uma incrementada na história. Mas é um drama familiar muito interessante, que não é 100% familiar, ele vai envolver principalmente 2 amigas, que se conheceram ali na época da escola, elas estudavam no colégio interno, e por conta de uma coisa que aconteceu, os destinos delas foram separados, assim, drasticamente, e uma delas guarda uma mágoa muito grande da outra, por conta de uma coisa que aconteceu, que eu acho que eu não vou falar aqui, porque é mais legal vocês sem saber de nada, mas é uma coisa que você lendo, você fica muito puto, então faz muito sentido que a personagem também esteja esse rancor muito tempo depois. E aí, ela é convidada por essa amiga que ela tem rancor, para cuidar dessas crianças que são enteados dela. Ela é muito rica, essa mulher que meio que ela guarda esse rancor. Ela é muito rica e ela tem esses enteados e esses enteados dela pegam fogo. Do nada as crianças estão lá e elas passam por um momento de estresse, enfim, por diversos motivos. O corpo delas inteiro começa a pegar fogo, elas não se machucam, mas pega fogo. Então se você tocar nelas, você vai se queimar. Elas colocam fogo nas coisas que elas encostarem se elas estiverem pegando fogo no momento. Então é bizarro, é muito legal de ler essa parte que você fica assim num surto completo e o livro começa a acontecer. Ele vai focar muito no drama dessa família e nas consequências dessa coisa que aconteceu no passado e como isso vai afetar a vida deles no futuro. E muito sobre essa questão de vínculo e de rancor, e é um livro que ele vai trazer umas reflexões muito interessantes. Ele vai ter seus momentos ali tristes, porque essas crianças também, elas têm um passado difícil, além do fato de elas pegarem fogo, tem muita coisa assim na vida delas que são traumas e que elas passam por muita coisa diariamente, assim como a mulher que vai tomar conta deles. Ele também vai falar da relação dela, dessa babá com essa amiga antiga dela e da reação que ela acaba criando com essas crianças, que é muito legal de ler também. Então foi um livro muito, muito bom, que eu fiquei completamente viciado. Como eu falei pra vocês, eu comecei a ler lá, e aí depois eu parei porque eu ia vir embora e eu não tinha o livro comigo. E eu fiquei, caramba, eu preciso ler esse livro. Aí fui de e-book
e terminei o livro porque muito bom e eu não me arrependi. É um livro que ele não é tão conhecido assim, mas gratidão, Helena, por ter escolhido esse pra eu ler. Você acertou muito na escolha e faltou muito pouco pra favoritar esse livro, mas 5 estrelas. Recomendo muito e meu setembro começou muito bem com esse. E aí, como nem tudo na vida são flores, que você lê uma coisa boa e aí lê uma ruim, e aí fica nessa, logo em seguida eu li A Hipótese do Amor, que foi o livro que me fez, acho que foi por causa desse livro que eu acabei lendo só 3 livros em setembro, porque eu fiquei tão empacado nessa leitura que não li outras coisas, acabei não lendo outras coisas, infelizmente. Mas eu também não vou me demorar muito falando sobre o livro, vou apenas falar que dei 2,5, e se você quiser saber o porquê, tem um vídeo de 35 minutos aqui no canal falando sobre A Hipótese do Amor. Então não faz sentido pra mim falar sobre esse livro aqui, porque 35 minutos, né? Vai viver. Se você não viu o vídeo ainda, você tem que ver, porque nem faz sentido eu passar mais tempo ainda gasto nesse livro, ainda mais que foi um livro que eu nem gostei. Então vamos só seguir mesmo. E o último livro que eu li em setembro se chama Ilha do Medo, que é um livro também que eu queria ler há muito tempo. E eu e a Helena acabamos combinando de ler esse livro junto no mês de agosto, não rolou, a gente deixou pro mês de setembro. E aí depois de muita luta eu terminei. Só que não luta assim do livro está ruim, porque o livro é muito bom, eu tava muito viciado nele, é porque eu demorei a começar. Mas assim que eu comecei o livro, eu já gostei. Assim, o começo não me pegou tanto, tipo, os primeiros, assim, 10% eu fiquei, ok, é legal, mas nada assim que tá me fazendo ficar desesperado pra ler esse livro e que eu queira, tipo, ler desesperadamente. Mas aí eu continuei lendo e chegou um momento que o livro ficou muito bom e que ele capturou muito minha atenção e que eu não consegui mais parar de ler. O final do livro também é muito viciante, os últimos 20% é um surto completo e você fica muito viciado. Tiveram vários plots que me pegaram de surpresa, tem um plot mais ou menos na metade. Tem várias reviravoltas nesse livro que me pegaram de surpresa. Eu sei que muitas pessoas pegaram o plot, blá blá blá, mas eu, particularmente, também nunca tinha visto o filme. Eu não sabia do que o livro falava, então eu fui, tipo, só fui ler sem saber de nada. Isso foi muito bom pra mim, porque ele me pegou desprevenido em muitos momentos e é um livro muito legal. Ele vai falar sobre 2 xerifes que vão investigar um caso de uma paciente que sumiu num hospital psiquiátrico que fica bem afastado. Só que nesse hospital psiquiátrico só ficavam as pessoas, assim, meio que mais perigosas. Então tem vários pacientes lá que têm problemas mentais e que têm distúrbios que causaram algum tipo de perigo, ou até pessoas que estão lá que cometeram algum tipo de crime. Então meio como se fosse uma prisão / hospital psiquiátrico. E uma das pacientes lá acaba fugindo e eles vão lá pra investigar isso. Só que aí o livro começa a acontecer e muitas coisas estranhas começam a acontecer a ponto um dos xerifes, que é o nosso protagonista, começar a duvidar da própria sanidade mental. E aí, eu só vou falar até aí. Mas sério, é muito legal a reviravolta desse livro. É um livro muito viciante. Entrou pra minha lista de livros com os melhores plots que eu já li, porque é muito bom o plot dele. E o final dele também é muito legal. Dá pra tirar umas reflexões também muito interessantes. E é um livro muito bom de ler. Sabe aquele livro bom de ler? Apesar do começo não ser tão impactante assim, a ponto de já lhe capturar de cara, pelo menos comigo não foi. Você passando ali dos 10%, você fica totalmente imerso na leitura e não consegue mais parar. Tem alguns momentos no meio, assim, que ele fica um pouco mais cansativo, mas nada a ponto de fazer você querer desistir da leitura, porque o final compensa tudo e as reviravoltas que esse livro tem, ó, muito bom, recomendo demais mesmo. 4 estrelas também pra esse, sensacional, muito bom mesmo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma lei de uma forma assim bem dinâmica, porque apesar de eu ter lido bastante coisa nesses últimos 2 meses, né, totalizando os 2 meses foram 13 livros, mas tiveram livros que eu já tinha falado sobre, então não fazia sentido eu falar por muito tempo. Tiveram livros que eu não falei porque eu estou fazendo meu charme e meu suspense aqui pros vídeos, e tiveram livros que eu gostei muito e eu espero muito que vocês leiam e deem uma chance. Deixa aqui nos comentários qual dos livros que eu citei aqui você ficou mais curioso pra ler, e se você já tiver lido algum deles também me conta aqui o que é que você achou. Se você não deixou o like no vídeo até agora, por favor, deixa e se inscreve no canal, caso você tenha chegado nesse vídeo por agora e tenha gostado de mim, pra você não perder os próximos vídeos. Desculpa também se eu tiver falado um pouco rápido nesse vídeo, ou se vocês acharam que o vídeo ficou rápido demais e que eu fui muito direto ao ponto nas recomendações e não falei com tantos detalhes assim do livro, mas como eu falei pra vocês, galera, garganta tá aqui, ó, a 1000, doendo pra caramba, juro. Então me perdoem, espero que vocês tenham conseguido pelo menos se convencer e entender o que eu achei de cada livro, falando de uma maneira mais rápida, que o vídeo pelo menos tenha ficado mais dinâmico, mas tá foda. Então inclusive vou calar minha boca aqui porque eu já não estou mais aguentando. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau.